Boa noite. Vamos só esperando o pessoal entrar. Olá, Pri. Doutor Felipe, já vou te convidar aqui. Doutora Raíssa, doutor Rodrigo Tamacia, tudo bem? Boa noite. Doutor Ricardo, presidente de Vinhedo, obrigado pela presença, querido. Vamos receber hoje outra excelência aqui, o Dr. Gustavo. Muito obrigado aí a todos. Forte abraço, doutor. Boa noite, Jean, tudo bem? Doutor Felipe, veja se recebeu aí meu convite, por favor. Tudo bem, doutor Tiago? Só esperar o doutor Gustavo adentrar aqui. Chamar um pessoal aqui que gosta de falar também, enquanto o doutor Gustavo não... Ó, o doutor Gustavo online aqui, ó. Quanta gente bacana aqui. Olá, doutores, tudo bem? Doutor Antônio Batalha. E aí, doutor Felipe, tudo bem? Boa tarde, doutor. Aliás, boa noite já, né? Boa noite. Olha só quem temos aqui, Vossa Excelência. Vamos trazer o doutor Antônio Batalha aqui também para a nossa live de hoje. Eu normalmente sou eu que convido, eu nunca sou convidado. E aí eu achei meio estranho. Eu falei assim, deixa aqui que eu não estou sabendo me comportar na live. Como entrevistado, não como entrevistador. Tudo muda. Olha quem está aqui, doutor Antônio. Tudo bem? Tudo bem? Vocês já se conhecem? Preciso fazer as apresentações. Doutor Gustavo conhece o doutor No Antônio? universo das redes sociais, todos somos amigos. Sim. Mas bacana. eu acho que a mãe do doutor Antônio, a doutora Luciana, já fez um evento junto comigo aqui na OAB de Bragança. Já Sensacional. fez. Inclusive, Na a época doutora que eu Luciana... era apenas um vice-presidente, né, Fabrício? Subiu de... Já está precisando renovar outro evento. Fui né, promovido, doutor? fui promovido. Exato. Doutores, em respeito aí a todo mundo que já está nos acompanhando, vamos dar início ao evento, pode ser? E aí a gente vai conversando mais. Então tá certo. Primeiro, queria aí desejar uma boa noite a todos que nos acompanham e agradecer imensamente em nome da diretoria o espaço aí que a OAB Bragança Paulista nos cedeu e seu presidente. Doutor Gustavo, é uma honra tê-lo aqui conosco, ter sua presença só enriquece esse tema. Nós estamos, se não me falha a memória, há 53 anos do marco do Stonewall, né, que ocorreu no dia 28 de junho, e 53 anos após ainda é muito pertinente falar sobre esse tema, ainda é muito necessário falar sobre esse tema, né, porque parece que a gente ao longo desses anos não conseguiu conscientizar as pessoas da forma adequada, né. Eu sempre digo que aos religiosos, aos cristãos, né, tenham a tendência de tirar o gênero das pessoas e entender que quando você tira o gênero, você só tem amor. Você tem duas pessoas que se relacionam e não há necessidade de você colocar o gênero em questão. E se Jesus pregou o amor sobre todas as coisas, então que eles tenham esse olhar. E aos mais técnicos, né, aos que gostam de observar sobre o ângulo da ciência, eu digo que ao menos respeite, porque nunca é uma opção
é uma natureza, né? As pessoas não optariam por passar por perseguições, não optariam por serem desonrados apenas por seguir nesse movimento LGBT. E eu falo movimento porque a questão é muito maior, né? A gente engloba muitas questões quando a gente fala, não é um ou outro, mas a gente luta por outras igualdades, então eu entendo que a gente está inserido realmente dentro de um movimento, né? E antes de passar aqui a palavra para o nosso presidente da Comissão de Diversidade, o Dr. Felipe, que muito fez aí trazendo o Dr. Gustavo Rizzi e o Dr. Antônio Batalha, duas figuras importantes nessa luta, né? Eu mudei luta, eu ia falar batalha, mas ia ficar Antônio Batalha nessa batalha, ia ficar muito redundante. Vocês são nomes muito importantes, né, para esse movimento de conscientização, mas antes de passar a palavra para o Dr. Felipe, eu queria fazer um apelo para aqueles que nos assistem, para que acolham as pessoas próximas de vocês, que são homossexuais, transexuais, bissexuais, enfim, que no menor sinal, né, de que a pessoa tem essa natureza sexual, que vocês acolham, porque essa pessoa certamente já está passando por muitos conflitos internos. Ela já está querendo se entender, ela já está querendo fazer parte, não ser segregada, não de dividir, né? Ela já está com a cabeça cheia. E quando ela tem o acolhimento de pessoas próximas, familiares, amigos, tudo facilita, né? E ela já vai viver, por conta da sua natureza, né, já é inerente da sua natureza, viver momentos muito difíceis, porque a sociedade ainda não está preparada para essa situação, para esse tipo de diálogo. Então, se ela ao menos tiver o conforto e o acolhimento dentro da casa, dentro do âmbito que ela vive, já é um porto seguro. Então, antes de termos comentários homofóbicos, ou se você não tem esse tipo de comentário, mas conhece o amigo que tenha, vamos tentar eliminar isso, porque são essas pequenas palavras, são os pequenos adjetivos, são os confrontos diários que essas pessoas vão tendo, que vão colocando ela dentro dessa caixinha que é tão conhecida como armário. E, portanto, eu peço esse apelo a quem nos assiste, que sirvam de agentes catalisadores, que levam essa ideia, levem essa consciência de que a diferença só está no olho do ser humano, né? Que se a gente olhar sobre o ângulo do amor, nada há de diferente. Então, é isso que eu encerro aqui a minha fala, passando a palavra para o Dr. Felipe, agradecendo especialmente a Comissão da Diversidade por ter reunido esses grandes nomes aqui para a OAB Valinhos e que a todos aqui possam ter um brilhante evento que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Dr. Felipe, a palavra é toda sua. Muito obrigado, doutor Fabrício. É uma grande honra representar a OAB Valinhos. Gostaria de agradecer ao doutor Gustavo. Uma grande honra recebê-lo aqui no evento da OAB da nossa cidade. Também gostaria de agradecer a presença do doutor Antônio Batalha. Gostaria de agradecer também aos membros da comissão, aos advogados de Valinhos, a todos os presentes. E faço minhas as palavras do Dr. Fabrício. Realmente, junho é um mês especial, não só para a comissão, não só para a comunidade LGBT, mas é uma data especial para toda a sociedade. Quando nós estamos em diversidade, nós estamos falando de todos, né? Nós estamos falando não apenas dos homossexuais, dos bissexuais, dos transexuais, nós estamos falando de todas as pessoas. Então, diversidade engloba todos. Então, falar em respeito à diversidade me parece respeitar cada um de nós. Mas, sem mais delongas, já gostaria de fazer algumas perguntas e gostaria de indagar ao Dr. Gustavo
qual que seria a sua opinião? Ainda há homofobia na advocacia, Gustavo? O que você pensa sobre isso? E se me permite chamá-lo de você, quebrando um pouco o protocolo. Bom, primeiro de tudo, totalmente liberado você. Eu não vou chamar mais ninguém de doutor aqui, porque o propósito das lives é justamente esse, é fazer uma conversa de forma descontraída. Foi dessa forma que a gente, eu não gosto da palavra novo normal, é meio clichê, meio chato, mas nesse ambiente quase que 100% virtual, que agora está retornando, mas que a gente conseguiu continuar se comunicando, né? Eu acho que isso daí é um passo importante para a ordem que se adaptou, foi a primeira que se adaptou, o judiciário se adaptou, a ordem dos advogados se adaptou, trazendo essa informalidade para a forma de comunicação dentro do ambiente que era tão formal e que, por conta do excesso de formalidades, a gente tinha problemas que vamos discutir hoje, né? Então, quando você me pergunta se há homofobia na advocacia, até pelo excesso de formalidades, de formalismos, existe, né? Será que alguém me ouviu falando? A advocacia é diversa como a sociedade é plural. Tem gente de tudo quanto é tipo na advocacia. Lamentavelmente, no passado, a faculdade de Direito era formadora de grandes pensadores, né? Agora eu acho que pela quantidade de universidades que estão abrindo e a quantidade de pessoas que vão se formando sem, às vezes, uma formação humanística, fica um pouco difícil de lapidar essas questões. Mas, olha, antes de entrar nisso e nós nos aprofundarmos, que eu também quero ouvir a opinião de vocês, já que isso aqui é um bate-papo, eu queria muitíssimo agradecer o convite, primeiro do Dr. Felipe, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Valinhos, que entrou em contato comigo para fazer esse convite. Eu falei para ele, Felipe, eu não sou um palestrante, posso até falar sobre as minhas vivências, aqui não requer estudo prévio, né? É o que a gente passa no nosso dia a dia. Eu com 34 anos de idade, já tive algumas experiências que eu posso vir aqui compartilhar com vocês. Então, quero agradecer muitíssimo o convite e o trabalho que a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Valinhos está fazendo de dar maior visibilidade para essa temática, que é dessa forma, com educação e com visibilidade, que a gente consegue desmistificar muitos preconceitos, né? Há esperança. Quero agradecer muitíssimo o Dr. Fabrício, meu amigo, no nome de quem eu agradeço toda a OAB Valinhos, a sua diretoria, por oportunizar esse espaço de fala para mim, para o Antônio, né, para o Felipe e para todos que estão participando, e um local de escuta, porque, afinal de contas, a gente aprende, né, dessa forma, trocando experiências, trocando ensinamentos. Então, eu quero muitíssimo agradecer e não vejo a hora de poder retribuir aqui na OAB de Bragança Paulista essa gentileza, essa generosidade que vocês tiveram comigo. E quero... Já está aceito. E quero aqui cumprimentar também o Antônio, né? Eu sei que é um jovem advogado, né, Antônio? Sim. E já tem muitos desafios aí pela frente. Está participando da Comissão de Diversidade da OAB São Paulo. Tenho certeza que vai trazer oxigenação para a OAB São Paulo e para a Comissão de Diversidade da Seccional. Fico muito feliz de ver pessoas jovens engajadas nesses projetos. E aproveitando aqui, agradecer todo mundo que está assistindo. Olha, estou me sentindo super prestigiado. Tem muito advogado de Bragança, presidente de comissão, membro de comissão, tem conselheiro, tem um monte de gente. Eu não vou nominar cada pessoa. Sabe o que eu estou achando? Esse pessoal está curioso, quer ver se eu vou sair do armário aqui. Mas eu já saí, já faz um tempo, né? Então, eles querem ouvir as minhas experiências. Calma, gente. Nada aqui é novidade. Voltando, Felipe, Fabrício, Antônio, todo mundo que faz parte aqui, que está assistindo e nos prestigiando, como eu disse, sem dúvida alguma, na advocacia, por ser plural e diversa,
Afinal de contas somos 1.600, aliás, 1.600 aqui em Bragança. Nós somos 1.350.000 advogados no país, 400 e tanto mil advogados no estado de São Paulo, por ser diversa, por ser plural. É claro que existe, né, homofobia, não só por má fé, também por desconhecimento, né, por ignorância. E a ordem, eu penso e a advocacia mais ligada com esse senso de humanidade, né, com responsabilidade, que respeita as bandeiras da própria advocacia, tem todas as condições de transformar essa realidade, né? Então, sim, existe, né? Tio, eu acabei de passar por uma eleição. Nós, né, Fabrício, passamos por uma eleição. Os 400.000 advogados do estado de São Paulo foram às urnas para escolher seus representantes. E eu vi muita gente falando que eu não representaria a advocacia adequadamente por conta da minha orientação sexual, que é uma grande tolice. Acho, na verdade, que tenho mais condições de representar a advocacia porque entendo a necessidade da inclusão da diversidade. Quando eu falo diversidade, eu falo num contexto geral, né? Diversidade não é só diversidade sexual. Quando a gente fala de inclusão, de diversidade, a gente fala de negros, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, jovens, LGBTQIA+, QIP+, né? Cresce a cada dia essa sigla, né, gente? E sim, né, eu enfrentei esses problemas. Eu acho que para a gente ser um bom gestor de ordem, né, para a gente ser um bom advogado e para a gente ser um bom gestor de ordem, a gente tem que parar de medir as pessoas com a nossa própria régua, com a nossa realidade, com as nossas vivências, como se todo mundo fosse igual a gente, né, e entender as necessidades que são plurais e são diversas. Então, um advogado LGBT, né, um advogado ligado às mais diversas minorias, eu acho que ele tem plena condição de assumir um cargo como esse, especialmente como esse, na Ordem dos Advogados, que tem bandeiras tão importantes, né, como a defesa da democracia, da justiça social, dos direitos humanos, da Constituição. Eu sofri homofobia, mas venci, estou aqui. Acho que muita gente teve que calar a boca, né? E agora conviver com essa realidade. E a gente vai fazendo o nosso trabalho de sempre abrir espaço, incluindo as pessoas mais diversas, porque quanto mais diversos nós formos, melhores nós seremos. Eu não sei se eu falei muito, se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim. Gustavo, você falou que sofreu homofobia. Eu tive a impressão que a gente estava falando de século XV, XIV, né? A gente não está no século XXI já. Estamos falando de homofobia de um presidente da OAB, de um estado importantíssimo, de uma cidade pertencente a um estado importantíssimo do nosso país, e ainda nós temos episódios como esse. É lamentável. Mas sabe o que é, Felipe? As pessoas, especialmente quando a gente fala de uma disputa política, elas tentam atacar você em algum aspecto que ela considera que seja frágil em você. A partir do momento que você está bem consigo mesmo, isso daí não se torna um ponto fraco. Isso aqui não é o meu calcanhar de Aquiles. Eu até falava para as pessoas, porque as pessoas vêm contar, né? Fulano está falando isso, ciclano fez tal coisa. Assim, gente, vamos combinar que está utilizando o método errado, né? Fala que eu sou feio, eu ia ficar ofendido. Agora, falar que eu não vou representar adequadamente a advocacia por conta disso, isso é uma tolice. Eu lamento, né? Eu lamento, porque eu acho que advogados que não se comprometem com direitos humanos sequer podem ser considerados advogados.
né? Porque isso daí tá no nosso juramento, gente. Quando você vai pegar a sua carteira e quando você assume, inclusive, um cargo dentro da gestão da Ordem dos Advogados, você se compromete novamente com a defesa dos direitos humanos. A partir do momento que você é homofóbico, misógino, racista, xenófobo, você está totalmente desvinculado com as bandeiras da advocacia. Não faz o menor sentido. Advogado que não se compromete com direitos humanos não é advogado, é curioso. E você, doutor Batalha, o que você tem a impressão? Você vê homofobia ainda na advocacia ou você acha que nós somos uma classe isenta? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria também agradecer o convite. É uma honra, na verdade, estar com todos vocês aqui hoje. Doutor Gustavo, doutor Fabrício, doutor Felipe. É muito importante isso que a gente está fazendo hoje. Eu vejo que existe, sim, ainda homofobia na advocacia. Eu acho que a advocacia ela é uma das profissões mais machistas que a gente tem. É uma profissão que aplica muito a questão da heteronormatividade, né? Então, você não vê um advogado... Eu digo por exemplo próprio, por exemplo. Eu pintei o cabelo de loiro, vamos supor. E aí, a pessoa olha para você, ela fala assim, mas você é advogado? Você já é gay, né? Que já não é muito normal. E aí você vai ser advogado, né? Na cabeça das pessoas, né? E a pessoa fala assim, mas tipo, geralmente gay não pode ser advogado. Não é uma coisa que entra na cabeça da pessoa, entendeu? E então, a gente vê que isso existe não só, claro, dentro da advocacia, mas na sociedade como um todo. Então, o que eu acho que a gente está enfrentando hoje, como população LGBTQIA+, eu acho que a gente enfrenta algo parecido, claro que guardado as devidas proporções, com o que as mulheres enfrentaram para se colocar no local de mercado, no mercado de trabalho, na verdade. Eu acho que os gays, nesse momento, estão mostrando para a sociedade que a gente tem cargos de poder, que a gente virou presidente da OAB, que a gente pode ser juiz, médico, advogado, quem a gente quiser ser, na verdade, né? E eu acho que, por ser uma profissão muito tradicionalista, a gente ainda tem muito esse tabu dentro da advocacia, né? Então, a gente vê que, às vezes, as próprias comissões de diversidade, quando você vê, assim, o número de inscritos, né, para uma comissão estadual, né, de um estado que tem tantas pessoas, né, são milhões de advogados, na verdade, se a gente for imaginar, a gente tem que pensar que essas pessoas não estão ativistas ainda, né? Elas não dão ainda cara a tapa, elas não falam assim, não, tudo bem, eu sou gay, estou saindo do armário. Então a gente está aqui hoje falando até por uma série de outros advogados que tentam no dia a dia ser heteronormativos, tentam ali na profissão não transparecer que são gays, pura e simplesmente com medo do preconceito. Então eu acredito que exista sim, e até entre os próprios colegas isso existe, e eu acho que isso que a gente está fazendo hoje realmente é muito louvável, é levar para as pessoas essa informação de que a gente, primeiro, de que a população LGBTQIA+, está representada, na verdade, em locais de poder, em locais de fala, e isso é muito importante, porque quando você é uma criança gay, por exemplo, você cresce sem esse espelho, né? Você fala assim, ainda mais quem é mais velho, né, como a gente, enfim, você cresce pensando assim, qual que é a profissão que eu posso ter? Qual que é o Quem é lugar de velho? poder? Falei por mim, doutor, perdão. Mas qual a profissão que eu posso ter? Qual que é o local que eu tenho, né? Então, você não vê, quando a gente, nascido em 90, em 80, você não tinha diretores de empresa gays, abertamente gays, né? Eles eram gays, alguns, mas não eram abertamente gays. Você não tinha diversos advogados abertamente gays. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa recente. Então, a gente traz essa representatividade, é muito importante isso, e é isso. O que eu posso falar disso, nesse caso, é isso. Posso fazer um adendo? Posso Claro. fazer um comentário? O Antônio falou uma coisa que é importante. Ele falou assim, das pessoas, né, dos advogados que saem do armário e saem militando. Às vezes, você nem precisa fazer isso. Nem né? precisa, é verdade. Porque cada um vive sua vida da forma que lhe interessa. Né? Eu sempre falo, quando nós criamos a Comissão de Diversidade aqui de Bragança, lá em 2019, eu era vice-presidente da subseção,
Eu falava que a gente tinha dois grandes primeiros desafios. Primeiro, recursos humanos. Os 1.600 advogados aqui em Bragança, trazer a advocacia. Veja só, esses dias saiu no IBGE que 5% da população não é? 5% da população é LGBT. Não sei como que eles chegaram nessa conclusão, né? Eu acho que é mais. Mas tudo bem. Então, assim, de 1.600, se você for... Cadê esses 5% desses advogados aqui que não participam? E tudo bem, você não tem que militar só porque você é LGBT, né? Chega num ponto da sua vida que eu acho que você começa a pensar é necessário. Que a gente reconhece a nossa posição de privilégios, somos todos advogados aqui, né? Sou presidente da ordem, né? A gente reconhece que a gente tem esses privilégios e a gente tem que começar, não abrir mão dos nossos privilégios, mas partilhar com aqueles que não têm, né? Então, esse era o primeiro desafio, trazer as pessoas que antes viam ressabiadas a comissão de diversidade e não queriam participar. Sozinhos a gente não faz nada, né? E o segundo desafio era informação, a gente conhecer os nossos direitos, né? Não é porque eu sou LGBT que eu falo com propriedade sobre a temática LGBT, sobre direito de diversidade. Isso não acontece. Não adianta você perguntar para mim. Bom, agora eu já sei, né? Agora eu já me informei depois de um tempo, mas não adianta você perguntar para uma pessoa que está ali no processo de autoaceitação se pessoas LGBTs podem adotar crianças, podem doar sangue, se o casamento é permitido ou não. Não adianta você fazer esse tipo de questionamento, porque é a mesma coisa que você pedir para a pessoa negra achar que a pessoa negra tem que ter sempre um discurso na ponta da língua sobre racismo. Isso daí é uma grande tolice, né? Então, tem realmente, Antônio, muitos advogados que preferem ficar numa posição mais discreta por conta dessa homofobia que existe dentro da advocacia, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer uma avaliação que vem muito antes da advocacia, muito antes da Ordem dos Advogados, que é da fundação do Brasil, né? Se a gente olhar como que o Brasil foi fundado, foi colonizado, né? Homens, sempre o homem hétero branco, né? Que veio aqui para dominar os indígenas, que usaram trabalho escravo, né? Que são misóginos, que são machistas, que veem no outro uma coisa e não uma pessoa, né? Que vem aqui para conquistar. Eu acho que entendendo a construção da sociedade dessa forma, nascemos desse jeito, é claro que a advocacia não seria diferente, porque afinal de contas a advocacia é um retrato da sociedade, né? Quando perguntavam para mim como que eram os advogados de Bragança, eu falei assim, olha, a advocacia em Bragança tem de tudo, né? Tem conservador, tem liberal, tem progressista, é diversa. Mas Bragança é uma cidade conservadora, né? Então, é claro que reflexo dessa sociedade, a advocacia também é mais conservadora. Mas eu acho que as coisas estão mudando, né? Afinal de contas, pelo menos na Ordem dos Advogados, elegeram um presidente LGBT, o primeiro da história, né? Então, da história da OAB de Bragança. O primeiro assumidamente, né? Bom. Aí Vai outra saber. História. É outra história. Pois é, cada um com seus desafios na vida. Mas calma, né? Vamos com calma, vamos conversando, vamos mostrando para as pessoas, desmistificando. E eu estou vendo aqui em Bragança luz brilhando no fim do túnel. Gustavo, e você vê essa luz
também em relação às pessoas trans? Olha, pessoas trans. Isso é até essa pergunta chega até a ser um pouco mais complexa, porque dentro da diversidade há muitas adversidades, né? Então, na sopa de letrinhas do LGBTQIAP+, e esse mais tem um monte de outras coisas, coisa não, né? Feio falar assim, um monte de outras subcategorias, ou categorias, a população transgêneros, travestis, transexuais, são as mais vulneráveis, são as mais invisibilizadas. Ao passo que o homem gay cis é aquele que goza do maior número de privilégios, embora você faça uma análise de que, no contexto geral, héteros, homossexuais, o homem branco gay, ele sofre, né, homofobia, preconceito, mas mesmo assim menos do que a população trans, né? Eu não conheço advogados trans. A única advogada trans que eu conheço, eu acho que isso daí é um grande avanço, doutora Márcia Rocha, que hoje é conselheira seccional da OAB São Paulo, tem um trabalho importantíssimo, primeiro trazendo visibilidade para a população trans, e ela tem um trabalho desenvolvendo transempregos, né? Então, assim, eu não consigo falar com propriedade, talvez o Antônio fale melhor do que eu, por estar ali na comissão da OAB São Paulo, mas se existe, se nós chegamos a máxima, né? Se nós chegamos que há homofobia, sem dúvida alguma, a transfobia, que engloba transexuais, transgêneros e travestis, que sequer têm acesso à advocacia, e esse é um dado importante para você, né? Se já é difícil a gente encontrar advogados gays, mais difícil ainda advogados trans, sem dúvida alguma, estão sofrendo muito, né? E está aí o papel da OAB e da advocacia, trazer luz com respeito para essas pessoas e falar que aqui, dentro da OAB e dentro da advocacia, há espaço para elas também. Acho que o mais importante é isso, a gente abrir espaço, oportunizar espaço, com respeito. O que você acha, Antônio? Eu concordo em gênero, número e grau, na verdade. Eu acho que tudo que você falou, Gustavo, é de fato um reflexo aí que a gente tem visto de pequenos avanços na sociedade, né? Mas que a gente tem dentro da própria sigla, na verdade, alguns grupos que são mais vulneráveis. As transexuais, travestis e os transgêneros, na verdade, eles pertencem a um grupo muito vulnerável, né? Porque essas pessoas, elas são muito mais marginalizadas pela sociedade e não reconhecidas pelo gênero que elas escolhem, ou enfim, pelo modo com que elas se vestem, ou até pelo gênero que elas apresentam no dia a dia delas mesmo. Elas não são reconhecidas às vezes como pessoa, né? A doutora Márcia Rocha foi a primeira mulher trans a conseguir o nome dela em um documento federal, que foi a carteira da OAB. Então, assim, a gente fala de um avanço para essas pessoas que vai numa contramão muito grande do que a gente tem como pessoa gay cis, né? Um gay cis, na verdade, ele passa muito menos preconceito, né, talvez, do que uma transexual, do que uma travesti. A própria sociedade marginaliza mais essas pessoas. Então, o que eu vejo, na verdade, hoje, claro que a gente tem avançado muito em relação ao que a gente já viveu, né, antigamente. O fato da gente ter, por exemplo, uma conselheira seccional, que é uma pessoa trans, que é uma mulher trans, é uma coisa muito importante. Muito importante. Da mesma forma como a gente tem a primeira mulher presidente em 90 anos de história da OAB. Né? Então, são coisas que estão ligadas, na verdade, né? Porque se a gente for analisar o movimento feminista, na verdade, é um movimento que trouxe, na verdade, uma base para que a gente pudesse começar a lutar por alguma coisa dentro do mundo LGBT, que ia mais, né? Porque o movimento feminista é aquele que começou ali, olha,
Por isso que eu até fiz aquela analogia do que a gente está parecendo, mais ou menos, as mulheres tentando ali galgar lugares no mercado de trabalho. E isso vem muito também de acordo com o próprio programa desenvolvido pela Márcia Rocha, né, que é o Transempregos. Então a gente vê que ainda a sociedade como um todo tem esse preconceito, né? E com os trans, travestis e transgêneros, muito mais, infelizmente. Como o Dr. Gustavo disse, a única mulher trans, por exemplo, que eu conheço, advogada, é a doutora Márcia. Então, assim, por isso que eu digo que é tão importante que a gente tenha representatividade, não interessa qual seja ela, né? Pessoas negras, pessoas trans, pessoas gays, pessoas com deficiência. Nós temos como... a nossa profissão, na verdade, traz isso, né? A gente tem, como o Dr. Gustavo disse, pensar em direitos humanos, a gente tem que pensar em inclusão. Isso é uma pauta que tem que vir atrelada à nossa profissão. Então, assim, eu acho que a gente tem essa obrigação de como OAB ou como advogado, dar lugares de fala para essas pessoas, inserir essas pessoas, né, dentro da sociedade, e sempre com muito respeito, como o Dr. Gustavo disse. Mas eu acho muito, muito importante e fico muito, muito feliz, na verdade, que a gente tenha uma conselheira seccional trans e que pessoas trans possam se espelhar nela e ver um local de fala e ver um local de poder ocupado por uma pessoa trans, porque isso é muito importante. Você conseguir olhar no outro algo que você talvez queira fazer, que você queira ser e que você não tinha uma referência, porque você não viveu com aquilo. A sua referência de sociedade é que essas pessoas eram marginalizadas. Essas pessoas não poderiam estar ali. Então, você ter isso hoje é muito importante mesmo. Me permite uma parte, doutor Felipe? Primeiro aqui só fazendo o registro, né, citamos ela no início da live e ela apareceu, então por favor vamos citar os 6 números da Mega Sena também. A doutora Luciana Nars, juíza, magistrada, né, já apresentou aí todo o seu carinho ao seu filho Antônio Batalha. E a doutora falou, imagina ser gay, ser magistrado, enfrentar isso, né? Só fazer uma parte para a doutora Luciana. Nós tivemos no mês de maio também uma live com o doutor professor Marx, esqueci agora o primeiro nome dele. A doutora Cláudia está aqui, nossa presidente de curso de palestra, vai me ajudar com o nome dele. Ele falou, né, que ele também é assumidamente homossexual, escolheu a magistratura por ver facilidades dentro da estabilidade, né? Enquanto ele não poderia ser exonerado, a promoção dele, né, para outros cargos não necessitaria da visão humana e sim da visão técnica. E por isso que ele acabou escolhendo essa carreira ao invés da advocacia, porque ele entendeu que em grandes escritórios talvez ele sofresse esse preconceito. Então, sim, doutora Luciana, eu entendo. E aí depois ele colocou que ele entendia que tinha a advocacia refletindo na magistratura, né, de uma forma pejorativa. Enfim, ele fez uma live muito bacana que ficou salva aí no nosso feed, quem puder assistir. Mas o meu à parte, na verdade, é que o trans, como o Antônio citou no início, talvez as pessoas entenderiam que o Antônio é homossexual porque ele pintou o cabelo, mas se ele não pintasse, talvez, né, as pessoas não iriam se importar, elas não iam pensar se sim ou se não, né? Mas o trans não, infelizmente ele traz traços, né? Infelizmente não, porque não tem felicidade, mas ele traz com ele, carrega com ele, né? Às vezes por ter que tomar hormônios, e essa fase de transformação, ela não é do dia para a noite, né? Ela não acontece como a Cinderela ali à meia-noite. E aí eu acredito que sim, eles sofram isso, porque fica mais evidenciado que eles participem desse movimento de gêneros, né? E com isso, eu entendo que para quem é inserido na LGBT, o riso é sempre muito complicado, porque você nunca tem a certeza, o olhar, né? A homofobia não está só nas palavras, né? Então, isso, a doutora Cláudia lembrou aqui, o doutor Marcel, o juiz que falou sobre o tema. A conduta, né, é o olhar que te olha de baixo para cima, que olha você com as mãos dadas com outro homem, com uma outra mulher. É isso que vai fazendo a homofobia. A homofobia nem sempre é verbalizada, né?
E aí no trans eu acho complicado, né? Eu acho que eles são mais marginalizados dentro de todas as letras e categorias da LGBT, QIA+, e fomos colocados aqui, viu, doutor Gustavo, que é PM+, tá? Já temos o M aí também. Colocaram Que nos é o M? comentários. Vou pesquisar aqui, porque sinceramente a gente não vai Quem ligando para comentou as pode por aí, ó. nomenclaturas. A gente não tem que ligar para a nomenclatura, eu acho que essa é a realidade, né? A gente tem que simplesmente respeitar, né? Eu vou procurar e já falo para vocês. E para eles fica evidenciado, né? E aí esse riso frouxo, esse olhar, aquela virada de costas que as pessoas comentam, que você sabe que está falando sobre você, né? Então, eu queria até que a gente tentasse aqui ver aonde que está inserida a homofobia, porque eu não vejo nenhum juiz negando fazer um despacho porque a pessoa é homossexual, ou trans, ou bi, enfim, pan, né? Eu não vejo que os direitos, as prerrogativas são retiradas por conta da sua orientação sexual. Mas eu acho que a homofobia está inserida nisso, nesses comentários, nessas condutas. Então, a minha parte é para colocar para vocês, aonde que vocês sentem que tem a maior homofobia dentro da advocacia? E aí, doutor Gustavo, se quiser iniciar. Olha, eu não tinha pensado nem com relação a autoridades, né? Não tinha nem entrado nessa questão das prerrogativas que há, né? Como violações de prerrogativas existem de todos os gêneros, né? Hoje em dia, a relação esgarçada, né, entre a advocacia com algumas autoridades, a gente tem reconstruído isso. Com relação à advocacia, eu também acho que fique a dificuldade de você entrar num grande escritório, como é o caso que o doutor Fernando mencionou para vocês, não é? Que ele escolheu a magistratura com medo de entrar no escritório, esse impedimento de acessos, a piadinha que é feita, aquele constrangimento psicológico que é feito para a advocacia, que eu sofri. Eu não vou falar que eu fiquei muito abalado com. A gente fica chateado com o que acontece, claro, mas falar que eu não posso, por exemplo, no meu caso aí, que eu não posso representar, eu não representaria a ordem dos advogados, né? Então, eu acho que a homotransfobia, vou tirar os trans, né? Porque aí é muito mais violento, mas a homofobia ela está dentro da advocacia nesses pequenos gestos, né? De colegas que acabam ofendendo os outros colegas. Eu acho que está nisso, né? Eu também não vejo a advocacia LGBTQIA+, a advocacia da diversidade, sofrendo aí grandes impedimentos. Eu não sei o que o Antônio acha sobre isso. Eu acho, na verdade, doutor, vou na mesma linha, na verdade, de raciocínio, eu acho que o preconceito conferido a nós advogados, dentro da advocacia, ele é um preconceito mais velado, né? Não é aquele preconceito que a gente encontra na rua, que a gente sabe que tem outras pessoas que sofrem, por exemplo, caminhando até o ponto de ônibus, e aí passa um carro e grita, né? E aí xinga, e não sei o quê, e bate, né? Esse preconceito que a gente sofre no dia a dia, ele é mais aquele preconceito velado. Então é você entrar na sala e um olhar pro outro e dar risada. É você sentar de um jeito diferente, a pessoa reparar no jeito que está sentando. A roupa diferente? A roupa diferente. Gente, o meu lenço já foi tema de debate, gente. Então tá bom, é só fazer assim, pronto, não uso mais. Então eu acho que o preconceito para a advocacia, na verdade, para a advocacia, não só para a advocacia nesse caso. Preconceito para pessoas, infelizmente, hoje, que tem um nível social maior, e aí entra o privilégio, já falado pelo Dr. Gustavo, ele é velado. Porque, infelizmente, o nosso país funciona assim. As pessoas que mais sofrem preconceito hoje, preconceito pesado,
que são as que apanham na rua, são as que são xingadas o tempo todo, infelizmente são as pessoas de níveis econômicos menores, porque elas estão mais expostas, essas pessoas. Primeiro porque pela falta de informação até de casa, porque essas pessoas geralmente são expulsas de casa, elas não têm apoio da família, geralmente. Então, assim, infelizmente no nosso país, como o próprio Dr. Marcel aqui na outra live explicitou, que ele foi procurar a magistratura justamente por conta de uma estabilidade, essa estabilidade que a nossa profissão traz, a própria estabilidade financeira faz com que você tenha uma vantagem, um privilégio, na verdade, de ser tratado de modo diferente. As pessoas têm medo de cometer um preconceito contra você e você, como advogado, simplesmente ir lá e meter um processo nela, que é o correto. Né? A gente não pode mais ter esse medo de a pessoa olhou para mim torto. Não, eu vou te processar. Existe uma lei que me garante isso e eu vou fazer ela ser cumprida. Então, assim, o preconceito que a gente, como advogado, sofre hoje, ele é velado. Então, é como o doutor Fabrício disse, como o doutor Gustavo disse, é aquele vizinho, é aquela entrada torta na sala, você percebe que seu colega está ali falando uma coisa. Eu, outro dia, numa audiência, estava no meio da audiência, a gente sabe que a gente tem feito audiências online, a advogada esqueceu o microfone ligado, e aí ela falou para a colega dela, o Antônio, aquele que é gay. Entendeu? Então, assim... Você vira referência, né? Porque você vai virar para a pessoa e falar para ela assim, a fulana, aquela que é heterossexual. Que característica é essa maior do que a minha profissão, maior do que eu como pessoa? Né? Que orientação sexual é... Que tamanho que você dá para minha orientação sexual, que ela é mais do que qualquer coisa. Você olha para mim e fala, o Antônio, aquele gay. Então, assim, é um preconceito mais velado, mas não porque eu acho que as pessoas não tenham esse preconceito, porque eu acho que elas temem as consequências do preconceito delas. Eu não acho que é porque não há esse preconceito, eu acho que elas só temem as consequências. A questão social pesa muito, né? Não tem como a gente medir a homotransfobia que sofre o advogado da mesma forma que sofre aquele gay periférico que mora na periferia, na palafita, no interiorzão do país, que não tem um título acadêmico, né? Sim. É justamente isso. Onde a ignorância também é maior, né? Diferente. Se você pegar, se a gente regionalizar, né, a homofobia, certamente, e aqui sem preconceito nenhum, mas quanto mais distante dessa região que nós estamos, que é uma região mais desenvolvida economicamente, portanto, nos traz pessoas com possibilidades econômicas, com poder de compra diferenciado, né? Quanto mais distante, eu acredito que a homofobia é mais agressiva, né? Por ignorância, né? Por você não ter esses canais, por exemplo, de divulgação, de conscientização. Doutor Felipe, continua aqui com a palavra, na verdade você me desculpa, mas chegou uma pergunta aqui, que é quais avanços que vocês entendem essencial na OAB para a pauta de diversidade? E aí fica à vontade. Eu posso responder ou o Felipe ia emendar? Não, por favor, fique à vontade. Eu acho que um dos grandes avanços dentro da Ordem dos Advogados foi a súmula 11, que foi aprovada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados lá em 2019, se eu não me engano, que impede aqueles que tenham cometido violência contra LGBTs de inscrever-se nos quadros da Ordem, que impede essa pessoa de se tornar um advogado, né? Ela veio aí na esteira da súmula 9 e 10, que impede pessoas que cometeram aí violência contra mulheres, contra crianças, contra pessoas com deficiência. E aí a súmula 11 ela entra nessa mesma... Claro, né, gente? Sempre respeitando, dentro da advocacia ainda mais, né, o devido processo legal, né, o direito de defesa, da ampla defesa, mas eu acho que esse daí, dentro da Ordem dos Advogados, foi um dos maiores avanços, né? E aí volta aquela questão que nós tratamos no começo da live, de que não faria o menor sentido
essa pessoa estar inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados, sendo que esse comportamento, essa conduta, nada tem a ver com o comportamento esperado da advocacia, né? Não tem absolutamente nada a ver com a defesa das bandeiras da advocacia. Então, na minha opinião, esse daí foi o maior avanço em defesa dos direitos da diversidade feito pela Ordem dos Advogados. Antônio? Antônio vai... Vamos lá. Eu concordo, na verdade, com o Dr. Gustavo. Acho que esse foi um grande avanço, porque é uma premissa, na verdade, que eu entendo como advogado que deveria vir já de uma formação, porque é uma formação humanística, né? Como o Dr. Gustavo já havia falado. O advogado que não trata direitos humanos, realmente, ele perdeu a base do que é ser advogado, né? Porque a gente, quando começa a aprender sobre a Constituição, quando a gente começa a aprender sobre igualdade, a gente ali já percebe que a nossa profissão tem que ser diferenciada na busca disso, dos direitos civis das pessoas, de uma sociedade mais igualitária. Então, assim, essa súmula realmente eu acho de extrema importância para o avanço. E acho que o que falta para que a gente consiga cada vez avançar mais nas comissões estaduais, nas comissões de subseções, enfim, tanto a seccional das subseções, eu acho que falta também uma parte efetiva dos advogados. A gente precisa, como o Dr. Gustavo disse, sozinho ninguém faz nada. Então, a gente está sempre trabalhando em grupo, sempre abraçando todas as diversidades. E quanto mais gente trabalhando nisso, com certeza mais avanços a gente vai ter, mais visões de mundo a gente consegue ter para ajudar não só os advogados, mas a sociedade como um todo, que é o papel das comissões da OAB, na verdade. Nós estamos caminhando agora para o encerramento. Eu tenho ouvido muito ultimamente o termo jeitinho. É o jeito do fulano. Vamos respeitar porque é o jeitinho dele. Ele é de outra geração, ele é de outro contexto familiar, ele recebeu uma outra educação. É o jeitinho dele. Como que nós podemos pensar no enfrentamento da homofobia, no enfrentamento da transfobia na prática? Como que vocês pensam, Gustavo, e depois o Dr. Antônio, por gentileza? Olha, esse negócio do jeitinho, do tio, né? O tio do WhatsApp, né? O tio do... Essa pessoa, né? É dessa pessoa que você está falando, né, Felipe? É essa pessoa. Chega no Natal e pergunta, cadê sua namorada? Não é essa pessoa que você está perguntando? E falar que, porque ele é de outra época, porque ele teve de outra educação. Acho que a gente está no século XXI, né? Eu acho que esse tipo de justificativa é inaceitável porque só não tem acesso à informação aquele que não quer realmente, né? Como que a gente combate isso? Com muita informação, com conhecimento, né? Fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Eu tenho certeza que muita gente passou por aqui, passou bastante gente, não conhece com grande profundidade as questões que estão sendo debatidas. A partir dessa live, ela vai começar a olhar a população LGBT, os direitos de diversidade com outros olhos, né? O caso do tio, que tenta justificar isso, que não quer aprender, aí é um caso perdido. Lamento muito. Eu acho que a gente tem que repudiar, a gente tem que reprovar esse tipo de comportamento, a gente tem que censurar, mas censurar nesse sentido, né? De repreender a pessoa que está fazendo errado, deixar ela constrangida pelo conhecimento para que não volte a fazer. Porque isso é inaceitável. Isso é inaceitável dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Quem dirá na rua, né? Imagina, eu chego lá no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, tem 160 advogados e começo a falar uma dezena de absurdos com relação às populações mais vulneráveis, né? Então, eu acho que é com muito conhecimento. A gente tem que tornar comum falar sobre diversidade, a gente tem que tornar comum falar sobre inclusão de diversidade. Eu acho que é muito importante, inclusive, não só falar, mas a gente também praticar.
Não adianta a gente vir aqui também ficar falando e a gente não praticar no nosso dia a dia, né? Gosto muito. Uma vez eu ouvi uma advogada que falava pelo movimento negro. Ela falava que falar sobre diversidade era a mesma coisa que você falar sobre um baile e você praticar a inclusão é você tirar a pessoa para dançar. É exatamente isso. A gente tem que começar a pôr na prática tudo aquilo que a gente está falando. Mas, antes disso, muito conhecimento, muita informação, muito debate. A gente tem que conversar com as pessoas. Está difícil, não está compreendendo, a gente explica de novo. Você não precisa saber o que significa cada uma daquelas letras da sopa de letrinha do LGBTQIAPN+. Não precisa disso. É o que o Fabrício falou, você tem que respeitar no desconhecimento. Se você está na dúvida, com medo de falar uma bobagem, não fale nada, né? Vá se informar, pergunta. Perguntar é ótimo. Se perguntar para você, você dá uma aula, não dá, Antônio? A gente vai tentando, né? A gente vai explicando, a gente vai tentando inserir na cabeça da pessoa a nossa visão ali, né? Do que a gente passa no dia a dia. A aula é bastante coisa, mas a gente vai tentando. Até porque dentro da própria comunidade a gente vê preconceito ainda, né? Mas o que eu acho também em relação a essa questão toda, até fazendo um adendo, eu acho que a gente sempre tem que levar informação para essas pessoas. Acho que informação nunca é demais, independentemente de quando nasceu, de quando não nasceu. Só que, como o Dr. Gustavo, eu acho que isso não é mais desculpa para que a gente trate as pessoas mal, para que a gente cometa preconceito e para que a gente, enfim, infrinja a lei, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento ao fato de que nós, hoje, como população LGBTQIAPN+, a gente tem direitos e a gente tem que fazer esses direitos valerem. Então, assim, sofreu preconceito, não tenha medo. A sociedade tem que começar a entender que eles precisam nos respeitar de um jeito ou de outro, porque a pessoa não tem informação. Qualquer pessoa com celular, com Google hoje na mão, tem informação. Qualquer pessoa que se preze, que está lúcida, na verdade, né, que é uma pessoa que se olha no espelho de manhã e sabe o nome dela, ela sabe que ela não pode xingar alguém. Ela sabe que ela não pode tratar alguém com diferença. Ela sabe que ela não pode fazer isso. Então fez, tem que arcar com consequências. E aí, graças a Deus, né, e ao STF, nós temos aí uma lei que pode hoje nos proteger em relação a isso. Então, claro que além do conhecimento, porque em determinados casos, como o Dr. Gustavo disse, ninguém é obrigado a saber todas as letras, né? A gente tem que explicar algumas coisas, sim, né? Mas em determinados casos não há o que fazer, né? A gente não pode deixar passar. Então, assim, tem pessoas que só aprendem com o rigor da lei, né? Então, assim, é muito importante que a gente não perca nunca a nossa classe, o nosso modo de falar, o nosso modo de explicar e nem a razão, mas que a gente possa, por meios legais, sempre buscar que os nossos direitos sejam aí garantidos. E tem uma coisa, se não der certo a repreensão do tio do pavê, o tio do final de semana lá, viu? Denuncia, utiliza todas as ferramentas que estão disponíveis aí, que a legislação que a gente pode se utilizar com base na legislação. Tem procedimento civil, tem procedimento criminal. Procura um advogado. Você que não é advogado, viu, gente? Procura um advogado e vai em busca dos seus direitos, porque é desse jeito que a gente vai transformar o mundo, né? E tem uma última coisa, Felipe, Antônio, Fabrício, todo mundo que está nos assistindo. Como é cafona ser preconceituoso, não? É brega. É brega. Gente, por favor, né? É muito cafona. Vamos ser mais cool. Se me permite novamente uma colocação, né? Quando a pergunta veio sobre o que a ordem está fazendo, né? O que já foi feito pela OAB, eu acho que o fato da gente estar aqui conversando mostra muito o que a OAB está fazendo. Esse espaço de voz e escuta, como bem colocou o Dr. Gustavo, já é uma inovação. A súmula com certeza veio para somar, mas quando você começa a conversar a respeito, que é levar consciência,
Isso já é um progresso que a ordem traz. A criação das comissões da diversidade de gênero já são, por si só, inovações que a gente não tinha, tanto que precisaram ser criadas, né? Então, a gente já está num momento diferente. Queria ressaltar, inclusive, que a vice-presidente do Dr. Felipe é a doutora Valdenilde, que está muito bem mandando mensagens aqui, comentando, e que não está inserida em nenhuma dessas nomenclaturas. Muito pelo contrário, ela teve relacionamentos heterossexuais, continua heterossexual, nada mudou. E isso, para mim, é que me enaltece. Porque quando você começa a conscientizar pessoas que não estão inseridas no movimento, que tomam a causa como se fosse delas e trabalham em batalha. Ela fez um comentário aqui há pouco maravilhoso, vou tentar pegar. A sociedade precisa compreender e aceitar e valorizar as diferenças. Isso faz parte de um processo de inclusão. Então, quando você começa a tocar as pessoas, é que eu entendo que a OAB cumpriu com o seu papel de abrir esse espaço de fala, né? E aí, sei que a gente está caminhando para o encerramento, mas tem mais uma pergunta aqui. Nós falamos sobre a lei, né? O doutor Antônio Batalha falou sobre a lei. Temos uma pergunta que é se nós já utilizamos alguma vez a lei estadual 10.948 de 2001, pelo número, talvez a gente não se remeta a nada, mas é aquele projeto de lei de autoria do Renato Simões que traz as penalidades aí para quem cometer algum ato ilícito contra o movimento todo aí, todas as letrinhas, né? E aí só um rápido sim ou não de vocês aí, tanto o Felipe, Dr. Gustavo, Dr. Batalha, vocês já precisaram acionar a delegacia de polícia em algum momento? Levanta a mão quem quiser começar. Olha, ainda não precisei. Ainda não precisei. Né? Mas não tenho receio de usar se precisar. Né? O que é importante que as pessoas saibam aqui, muitíssimo importante, fazer prova, viu, gente? Né? Isso é importante. Né? E como a homofobia que nós sofremos é aquela homofobia velada, é difícil fazer prova. Porque você não filma o olhar, né? Você não tá com a câmera ligada. Vamos começar a usar a câmera, igual né? A polícia militar. De canto de ficar andando com uma GoPro aqui, assim, ó. Né? E eu acho, se eu não me engano, o Dr. Felipe é criminalista, né, Dr. Felipe? Melhor do que eu para falar da importância de fazer prova nesse caso, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não precisei ainda. Tenho esperança de que não precisarei. Mas, se precisar, não vou pensar duas vezes. Doutor Antônio? Minha resposta é a mesma do Dr. Gustavo. Ainda não precisei, mas se precisar, não pensarei duas vezes. Como eu disse anteriormente, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas têm que começar a se responsabilizar por aquilo que elas fazem na sociedade e entender que o que elas fazem tem consequências não só para aquela pessoa que está ouvindo ali, mas consequências talvez para uma criança, para um adolescente que já é LGBT, está ouvindo aquilo, e a gente sabe que a gente tem uma taxa de de suicídio muito grande dentro da nossa comunidade. Então, aquilo que a gente fala pode percorrer aí lugares que pode ter consequências muito sérias. Então, é isso, eu não pensaria duas vezes. Doutor Felipe, já teve alguma experiência penal? Por enquanto, não. Por enquanto, não precisei. Espero também não precisar. Tá certo. Doutor Felipe, quer mais fazer alguma colocação? Olha, na verdade, eu só gostaria de agradecer a todos. Agradecer primeiramente a oportunidade de ter sido indicado para presidir essa comissão fantástica. Então, meus agradecimentos a você, Fabrício, muito obrigado. E, bom, também homenagens importantíssimas ao Gustavo, que nos abrilhantou a noite. Não fiz nada sozinho, viu? Se não fossem vocês, o doutor Antônio tinha que estar na fotinho lá do meu lado, hein? Então, essa questão da foto, eu acho que merece um novo encontro. Foi uma falha aí, acho que merece um novo encontro.
A foto, E a gostaria próxima de foto vai ser do Dr. Antônio, eu venho participar para prestigiar o evento. Combinado, combinado. E estou vendo aqui vários alunos meus, né? Eu costumo brincar que antes de professor, antes de advogado, eu sou professor e me honro muito desse título. Então, eu gostaria de agradecer aos meus alunos que estão participando também, que, enfim, entraram aqui, fizeram comentários, mandaram mensagens, e desejar uma ótima noite a todos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, Felipe, pela condução aí da comissão, por trazer Dr. Gustavo Rizzi, grande nome aqui, e reunir nessa noite Dr. Antônio Batalha. Trazer o Dr. Antônio Batalha, e que só agraciou aqui o nosso evento, contribuiu demais. Espero, sinceramente, que a gente tenha mais espaços em outros locais, né, não só dentro da OAB, como fora dela, que a gente possa levar isso em consciência, né, para todos os lugares onde passamos, que a diferença está no olhar de quem enxerga e apenas lá. Né, e a doutora Luciana Nares até fez um comentário muito pertinente aqui que eu vou replicar. Um atestado de ignorância e de vazio interior, ter que cuidar da vida alheia nesse grau, é porque sua vida é muito vazia, né? Exatamente, né? Se sua vida está sem nada para fazer, me avise que eu tenho alguns prazos para que você faça por mim sem problema nenhum, né? Certo? Então, agradeço em nome de toda a diretoria, presidente, e registro aqui também o Dr. Paulo, o Dr. Benito, presidente de Leme, de Sumaré, né? A OAB prestigiando a OAB, a OAB Bertioga também esteve aqui presente com a gente. Como vocês veem, como a gente vai disseminando, né? Com certeza a gente já incutiu ali em Sumaré a vontade de levar o Dr. Gustavo, o Dr. Batalha, em Bertioga, e assim a gente vai elevando esse patamar, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, para levar realmente informações de qualidade e mostrar como é vazio qualquer atitude que não seja ligado a isso, né? Doutor Antônio, seu trabalho tem sido exemplar à frente da sessional, né? A gente comentou aqui algumas vezes que é enaltecer a Patrícia Vanzolini, né? Afinal, dentro de 90 anos de uma instituição de respeito, é a primeira mulher, e eu já declaro aqui meu voto para Gustavo Rizzi como o primeiro homossexual na sessional, tá certo? Assumido. Porque, né? Exatamente. Porque nesse momento eu acho que a gente... Desculpa interromper, mas dois votos. Tá certo. Porque nesse momento eu entendo que a gente vai ter realmente falado em diversidade, né? É uma conquista muito grande ter a Patrícia à frente da sessional, mas ainda seria uma conquista muito melhor se a gente tivesse alguém que representasse a diversidade, como bem colocou o doutor Gustavo, diversidade não no sentido de gêneros, mas sim de inclusão das minorias, né? Alguém que representasse, que tivesse um olhar atento e cuidadoso para essas pessoas que muitas vezes não são enxergadas. Então, o seu trabalho, doutor Antônio, tem sido relevante para que a gente possa levar isso. Agradeço por você ter aceitado o convite da doutora Patrícia, porque certamente você faz muita diferença. Doutor Felipe, já agradeci pessoalmente pela confiança, e fica aqui o meu abraço fraterno a vocês e a todos que nos acompanharam, tá bom? Fica a palavra aberta aí para vocês, caso queiram fazer alguma menção. Antônio, quer falar primeiro? Pode falar, doutor. Por favor. Doutor não, hein? A gente ele vai falar que ele segue o relator, você vai ver. Pode falar, Gustavo. Bom, eu queria muitíssimo agradecer. Queria não, eu vou agradecer muitíssimo o convite por estar aqui para falar desse tema que é super importante, que a gente não fale sobre diversidade e inclusão apenas no mês de junho, né? Que a gente possa tratar sobre essa temática mais vezes, o ano inteiro, sempre que necessário, e que a gente também compreenda que diversidade não é só a diversidade sexual, embora seja disso que estamos tratando, mas diversidade é um guarda-chuva muito maior, né? Eu quero dar meus parabéns à OAB Valinhos, Fabrício, a toda a sua diretoria, que, sem dúvida alguma, cumpre a função social da Ordem dos Advogados, né? Na defesa do Estado Democrático, na defesa da justiça social, dos direitos humanos. Você está de parabéns.
né? É, sem dúvida alguma, um exemplo para toda a advocacia, para todo gestor de ordem. Sigo aqui de Bragança o seu exemplo. Eu queria muitíssimo agradecer a presença dos nossos colegas que são presidentes de outras subseções, doutor Paulo de Sumaré, doutora Paula Arruda de Aguaí, o doutor Benito Rosalém de Leme e o colega da onde que você falou? Bertioga. Faltou, na minha fala faltou a doutora Paula, né, de Aguaí, que é sempre muito E o colega de também. Bertioga. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que as atribuições que nós temos enquanto gestores de ordem são muitas, né? As nossas agendas, para quem faz um bom trabalho, são lotadas, né, Fabrício? E conseguir vir aqui prestigiar esse evento é importantíssimo, né? Vocês estão conectados com essa OAB do século XXI. Muitíssimo obrigado, Felipe, pelo convite. Desejo muito sucesso, uma gestão profícua na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, que a gente consiga, que vocês consigam. Eu falo a gente porque eu já me sinto, ainda que um membro correspondente da sua comissão, a gente está aí cumprindo a nossa função, a gente está aqui fazendo aquilo que nós nos propusemos, né? Parabéns, conte com a OAB Bragança, com a Comissão de Diversidade aqui da OAB de Bragança, para, quem sabe, a gente fazer um trabalho conjunto. E, doutor Antônio, olha, muitíssimo obrigado por aceitar vir aqui, dividir esse espaço comigo. Muitíssimo obrigado por aceitar o trabalho que tem feito hoje na OAB seccional. Tenho certeza que não se limita a isso. Parabéns, fico muitíssimo feliz. Eu me considero um jovem advogado também, né? Mas fico surpreso e feliz, positivamente surpreso com a qualidade do seu posicionamento. Tenho certeza que isso tem muito da sua mãe, que afinal de contas o fruto nunca cai longe do pé, né? Mas eu tenho certeza que você, advogados com esse seu perfil, vão conduzir a Ordem dos Advogados pelos próximos anos, né? Com essa visão humanista, aberta, consciente, responsável, né? E o que eu quero dizer a todos que nos prestigiaram é que nós vamos viver num mundo muito melhor se a gente compreender que nós seremos melhores à medida que nós somos diversos. Quanto mais diversos, melhores seremos. É isso. Obrigado. Bom, nem sobrou muito para eu falar. Eu quase disse acompanho o relator, como disse o doutor Fabrício. Mas eu agradeço muito aí o convite do doutor Felipe, doutor Fabrício, toda a sua diretoria aí, que está fazendo um trabalho ótimo em Valinhos. Sou muito grato de pertencer como membro efetivo regional da seccional. Eu acho muito importante que todos nós que somos advogados, que temos essa premissa de uma igualdade social, que a gente participe, na verdade, das comissões, tanto das subseções quanto da seccional. Eu acho isso de extrema importância, na verdade, porque é o que faz com que a gente consiga ter voz, é o que faz com que a gente consiga mudar alguma coisa, é o que faz com que a gente consiga ali ajudar a sociedade de algum modo. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Gustavo, a você, Gustavo, perdão, Muito bem. Gustavo, pela paciência e pela troca que a gente teve hoje. Eu sou muito, muito grato mesmo de ter hoje essa troca com todos vocês e mais feliz ainda de saber que as duas subseções que a gente tem aqui hoje, os presidentes, tanto o Dr. Fabrício quanto o Dr. Gustavo, são subseções empenhadas na inclusão e na busca de uma aceitação da pluralidade da advocacia. Então, eu acho isso de extrema importância, gostaria de deixar aqui registrado. Sou muito feliz de me espelhar em dois presidentes que têm essa premissa como base. Então, é isso, assim. Só gratidão e agradecimento. Doutor Felipe, tudo de bom para você nessa sua empreitada como presidente aí da Comissão de Diversidade. Tenho certeza que já está sendo um sucesso, será mais ainda. Tenho certeza que o doutor tem muito a agregar aí para a sucessão de Valinhos e para todos os advogados e para a sociedade como um todo.
Muito boa sorte aí no seu trabalho à frente dessa comissão. Muito obrigado mesmo. Bom, Fabrício, pessoal, gostaria de fazer uma... não, só vou então me despedir aí a todos, desejando uma boa noite e aguardem os próximos eventos, que a gente não tá de brincadeira, não. Forte Parabéns. abraço. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.